Fala galera, professor Duda aqui hoje para uma das aulas mais importantes de Química Orgânica para vocês. O assunto de hoje é isomeria. Vamos junto! Salve, salve rapaziada, vamos lá? Hoje nosso assunto é um dos assuntos mais relevantes dentro da Química Orgânica chamado isomeria, né? Todos vocês aí do outro lado com toda certeza já ouviram falar disso, já estudaram, já se complicaram na resolução de algumas questões e pode ter certeza de que ao final da aula de hoje vocês terão esse assunto muito mais claro na cabeça de vocês, pelo menos é o que eu espero, tá? Bom, para começar, gente, vamos lembrar de uma coisa. Isomeria, apesar de ser um assunto estudado dentro da química orgânica, não é um fenômeno exclusivo de compostos orgânicos, ok? Também existe isomeria na química inorgânica, entre compostos inorgânicos. Só que muito mais raramente. Então a gente acaba dando mais importância e acaba estudando a isomeria como se fosse, né, um fenômeno exclusivo dos compostos orgânicos, tá? E vocês vão entender já já por quê. Vamos relembrar com vocês primeiro o significado da palavra, né? A palavra isomeria, na verdade, ela é formada pela união de dois prefixos ou dois termos gregos, o prefixo iso, que significa igual, né? E o sufixo meria, que quer dizer partes. Então, ao pé da letra, a palavra isomeria quer dizer partes iguais. Né? Dizendo assim, não parece ter muito sentido, mas se a gente for traduzir isso para o universo da química, nós vamos perceber que o termo realmente é bem aplicado. Então vamos lembrar que a isomeria nada mais é do que a ocorrência de compostos estruturalmente diferentes, porém com a mesma composição química. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer então para vocês que isômeros, né, que são os compostos que apresentam a isomeria, são compostos que vão apresentar fórmulas estruturais diferentes, ou seja, os átomos estarão arranjados de formas diferentes, porém eles vão ter as mesmas fórmulas moleculares, ou seja, a mesma composição química. Né? Então um exemplo bem típico para vocês, observem com essa fórmula molecular C2H6O que nós temos duas estruturas claramente diferentes. Na primeira delas eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Na segunda delas eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, ou seja, essas duas estruturas nitidamente diferentes estão apresentando a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma composição química. Só que uma delas pertencente à categoria dos álcoois e a outra pertencente à categoria dos éteres, tá? Tudo isso porque as estruturas são distintas, mas os átomos que as compõem são exatamente os mesmos, tá? E por que a isomeria então é tão comum assim na química orgânica? Exatamente pelo número de compostos orgânicos que é bastante grande, né? Você se lembra de que um dia eu te expliquei que a propriedade que os compostos orgânicos têm de formar cadeias acaba dando a eles essa propriedade de formar um número muito grande de compostos. São mais de 100 milhões de compostos orgânicos diferentes conhecidos. Então seria praticamente impossível que nós não nos deparássemos com essa, entre aspas, coincidência. Ou seja, compostos que tenham os mesmos átomos, só que ligados de formas diferentes, gerando estruturas diferentes. Tá? Não se esqueçam de que muito mais importante do que a composição química na identificação de um composto é, na realidade, o arranjo dos átomos que formam esse composto. Então a análise estrutural para a gente é muito mais importante do que a mera composição química. Tá? Por isso que nós consideramos esses dois compostos como sendo diferentes, apesar de serem formados pelos mesmos átomos dos mesmos elementos químicos. Ok? Bom, a isomeria dentro da química orgânica, então, ela vai ser subdividida em dois grandes grupos, conforme vocês estão vendo nesse organograma que eu fiz para vocês. Existe a chamada isomeria constitucional, também conhecida como isomeria plana. Aliás, esse termo isomeria plana é um termo que a gente vem abandonando já há algum tempo, né? A gente tem preferido chamar de isomeria constitucional e daqui um pouquinho eu explico para vocês por quê. E o outro tipo que é a chamada estereoisomeria, também conhecida por isomeria espacial, tá? Lembrando que a palavra estéreo vai dar essa ideia de algo tridimensional para a gente, algo espacial.
Vejam vocês que a isomeria constitucional ela é, por sua vez, subdividida em 5 tipos distintos, que nós chamamos de tautomeria, isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação. E por que nós fazemos essa subdivisão? Porque nós vamos perceber que as diferenças entre os isômeros, elas poderão ser em diversos aspectos da estrutura. A diferença pode ser na classe funcional, a diferença pode ser no tipo de cadeia, a diferença pode ser na posição de alguma estrutura, enfim. O nome do tipo específico de isomeria se refere a que característica da estrutura o difere do seu respectivo isômero. Ok? E no caso da isomeria espacial ou estereoisomeria, nós temos apenas 2 tipos, que são a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Tá? Então, nessa aula de hoje, a minha intenção é mostrar para vocês as características da isomeria constitucional, também conhecida antigamente como isomeria plana. Vamos dar uma olhada então. Isomeria constitucional é aquela que será definida pelas conectividades entre os átomos que formam as estruturas dos isômeros. Na isomeria constitucional, é necessário que essas conectividades elas sejam diferentes. Então vejam que nós vamos ter os mesmos átomos, porém conectados de formas distintas. Isso nos permite, de uma maneira muito rápida, ágil e fácil, bater o olho numa estrutura, bater o olho na outra e perceber que elas são diferentes. Exatamente como a gente fez no exemplo do álcool e do éter que eu mostrei para vocês alguns minutinhos atrás. Você olha para a estrutura de um álcool, olha para a estrutura de um éter e imediatamente você percebe que apesar de ter os mesmos átomos, eles estão conectados de forma diferente. Tá? Então entenda a palavra conectividade como sequência de átomos e ligações que formam a estrutura. Ou seja, literalmente como eles estão conectados para formar essa estrutura. Então, para que a gente chame de isomeria constitucional, a gente precisa ter diferenças nas conectividades. E aí eu te explico por que no passado a gente chamava de isomeria plana. A isomeria constitucional era chamada de isomeria plana porque, como eu disse para vocês, as diferenças entre os isômeros elas são muito gritantes. Então, quando você escreve a fórmula estrutural plana de um, escreve a fórmula estrutural plana do outro, de cara você já nota as diferenças. Então, é possível distinguir as estruturas analisando as suas próprias fórmulas planas. Duda, então por que se abandonou esse termo? Para não causar uma confusão que eu também já comentei com vocês em algum outro momento. Nem sempre as moléculas são verdadeiramente planas. Lembre-se de que uma molécula orgânica, para ser totalmente plana, ela só pode ter carbono hibridizado na forma sp2 ou sp, que são carbonos trigonais e lineares. E muitas vezes na isomeria constitucional nós vamos ter carbono sp3, que são carbonos tetraédricos, e aí a molécula é espacial. E aí quando eu falo para você que a isomeria é plana para uma molécula espacial, isso pode gerar algum tipo de confusão de interpretação. Tudo bem? Então a gente está abandonando o termo isomeria plana por isso. Tá? Mas a justificativa para ter sido usado há muito tempo é essa que eu te dei. Porque você consegue distinguir os isômeros analisando suas fórmulas estruturais planas, mesmo sabendo que nem sempre as moléculas serão realmente planas. Tudo bem? Beleza, então a isomeria constitucional, como eu coloquei para vocês no organograma, ela será subdividida em 5 tipos e escuta muito bem o que eu vou te falar nesse momento. Apesar de existirem 5 tipos de isomeria constitucional, você jamais, nunca na vida, poderá dizer que entre 2 compostos existem 2 tipos de isomeria constitucional. Tipo assim, se você falar para mim que entre um isômero A e o B existe tautomeria e isomeria de posição, já está errado, não pode. Ou é uma coisa ou é outra. Por isso, nós precisamos estabelecer uma ordem de prioridade entre essas diferenças estruturais para que a gente possa, então, identificar qual é o tipo de isomeria que predomina sobre o outro. Tá? E aí eu quero voltar aqui nesse organograma para te mostrar que eu coloquei exatamente de cima para baixo na ordem de prioridade. Portanto, quando você se deparar com um caso de isomeria constitucional, o primeiro tipo de isomeria que vem à sua cabeça que você vai analisar é a tautomeria.
Se você determinar que ali existe tautomeria, você nem precisa analisar o resto, porque as demais características, elas têm menos importância nesse momento. Agora, se você analisou a tautomeria e descartou a tautomeria, aí sim, você vai analisar a isomeria de função. Se você descartou a isomeria de função, aí você vai para a isomeria de cadeia, e assim sucessivamente, até encontrar o tipo específico de isomeria que tem naquele caso. Tá claro? Então a ordem é tautomeria, isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição e por último isomeria de compensação. Tá? Então vou te mostrar o primeiro tipo, chamado tautomeria. Tá? A palavra tautomeria ela vem da união de dois termos gregos de novo, tauto, que vem de tautos, que quer dizer dois de si mesmo, e meria, que quer dizer partes. Então, a ideia seria partes de si mesmo, quer dizer, dá uma ideia de algo muito parecido, né? Tá? A isomeria do tipo tautomeria, ela também é chamada de isomeria dinâmica, tá? E ela é reconhecida quando você tiver compostos isômeros com diferentes classes funcionais a que pertencem, diferentes classes funcionais, porém haverá um equilíbrio químico entre esses isômeros, ou seja, eles serão capazes de se converter um no outro o tempo inteiro, coexistindo em equilíbrio. Daí o termo isomeria dinâmica, né? Porque nós sabemos que os estados de equilíbrio, que são caracterizados pelas reações reversíveis, eles são estados dinâmicos. Ou seja, as reações direta e inversa, elas não param de ocorrer nunca, elas continuam ocorrendo o tempo inteiro. Tá? Então, repito, para que dois compostos sejam tautômeros, né, que é o nome que se dá a isômeros de tautomeria, eles precisam pertencer a diferentes classes funcionais e devem ser capazes de se converter um no outro. Tá? E nós temos na química orgânica dois exemplos mais importantes que você não pode se esquecer, que são exatamente esses que eu coloquei no quadro para vocês. Observem que o primeiro composto presente, ele pertence à classe dos enóis e ele apresenta 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 1 oxigênio. O outro composto no qual ele está se transformando e em equilíbrio com ele é um aldeído, portanto de classe funcional diferente, mas que tem a mesma fórmula molecular, C2H4O. Então, inegavelmente, eles são isômeros e ponto. Agora, que tipo de isomeria existe entre eles? Será que é uma isomeria constitucional ou será que é espacial? Aí você vai analisar as conectividades. Observe como esses átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio estão conectados e observe como eles estão conectados aqui. E você vai perceber claramente que as conectividades são diferentes. Isso caracteriza a isomeria constitucional, antigamente chamada isomeria plana. Tá, e aí agora eu quero saber qual é o tipo de isomeria especificamente. Lembre-se de que tem 5 tipos. O prioritário é a tautomeria, é o primeiro que eu vou analisar. E para que 2 compostos sejam tautômeros, é necessário que eles pertençam a classes funcionais diferentes, como nesse caso, um é enol e o outro é aldeído, e que um seja capaz de se transformar no outro, como você está vendo aqui, a dupla seta indicando esse equilíbrio. Gente, enóis, eu já tive a oportunidade de dizer para vocês, eles são compostos altamente instáveis, pelo seguinte motivo. Existe um átomo de oxigênio que é bastante eletronegativo, muito próximo de uma ligação π, que é uma ligação relativamente fraca. Então o que o oxigênio vai fazer? Ele vai atrair esse par de elétrons da ligação π para si e automaticamente vai transferir o átomo de hidrogênio que estava acompanhando para o carbono que perdeu essa π. Essa reorganização molecular, que a gente chama de rearranjo, acaba fazendo com que essa estrutura que era um enol se converta no aldeído. E observe que de forma semelhante, o aldeído pode voltar a ser enol. Basta para isso que a ligação π, que foi para o oxigênio, retorne para o seu local de origem e que o hidrogênio que estava no carbono retorne para o seu oxigênio de origem. Então nós temos a possibilidade do enol se converter em aldeído e o aldeído se converter em enol o tempo inteiro. Essa coexistência de 2 isômeros que pertencem a classes funcionais diferentes a gente chama de tautomeria. Ok? Mais precisamente chamada tautomeria aldoenólica. Tá? Tautomeria aldoenólica.
né? Aldodialdeído, enólica de enol. E uma outra situação idêntica a essa que nós vamos perceber é quando nós tivermos de novo o enol. Observe que temos uma hidroxila ligada a um carbono que faz ligação dupla com outro carbono, que tem fórmula molecular C3H6O e que se encontra em equilíbrio com um composto que pertence à categoria das cetonas. Veja que nós temos um C-O entre carbonos e que também tem fórmula molecular C3H6O. Então, de novo, nós estamos diante de um caso inquestionável de isomeria, mesma fórmula molecular, diferentes estruturas. Observe que as conectividades são diferentes, os átomos são os mesmos, mas estão conectados de forma diferente. Isso é isomeria constitucional. Primeiro tipo a analisar, tautomeria, que é exatamente o que nós estamos vendo. Observe que nós temos classes funcionais diferentes, equilíbrio entre elas. Por que há o equilíbrio? Pelo mesmo motivo que eu te expliquei no exemplo anterior. Vejam que no enol tem um átomo de oxigênio próximo de uma ligação π que é fraca. O oxigênio vai atrair esse par de elétrons para si e vai abrir mão do hidrogênio que vai se rearranjar para o carbono que perdeu a π, dando origem a uma nova estrutura que é a cetona. De forma análoga, se essa ligação π retornar à sua posição de origem e o hidrogênio também ao seu átomo de origem, o que era cetona volta a ser enol. E isso fica acontecendo o tempo inteiro de maneira que os isômeros coexistam. Observem que aqui agora nós temos um outro tipo de tautomeria envolvendo um composto pertencente ao grupo das cetonas e um composto pertencente ao grupo dos enóis, portanto conhecida como tautomeria cetoenólica. Certo, galera? Então, pessoal, o segundo tipo de isomeria constitucional ou isomeria plana, né, conforme eu coloquei naquele organograma para vocês, é a chamada isomeria de função, que também poderá ser chamada de isomeria funcional ou isomeria química. Tá? Não se esqueçam de ficar atentos a esses sinônimos para que vocês não se enrolem numa questão, né, considerada relativamente simples. Tudo bem? Então, isomeria de função pode ser chamada também de funcional ou de isomeria química. E na isomeria de função, assim como nessa última que a gente acabou de ver, na tautomeria, a diferença de um isômero para o outro é justamente a classe funcional. Só que na tautomeria há equilíbrio entre os isômeros, ou seja, eles são capazes de se transformar um no outro, como a gente acabou de ver. Na isomeria de função, que eu vou mostrar para vocês agora, não existe essa possibilidade de interconversão. Consequentemente, nós vamos tratar os isômeros como substâncias independentes e não haverá entre eles um equilíbrio, né, de reversibilidade, ou seja, uma substância se transformando na outra e a outra dando origem a essa substância inicial. Ok? Então, conceito ou definição de isomeria de função é exatamente o que vocês estão vendo aqui. Ó. As classes funcionais dos isômeros são diferentes, só que não há equilíbrio entre eles porque eles não são capazes de se converter uns nos outros. Certo? E aqui eu trouxe para vocês os exemplos mais comuns de isomeria de função. Não se esqueçam, diante de uma questão de isomeria, de primeiro confirmar se há ou não há isomeria entre os compostos. Né? Então, observe que esse primeiro composto apresenta uma fórmula constituída por 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Assim como o segundo composto também tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas que apresentam estruturas diferentes, nós não temos dúvida de que são isômeros. Observem também que a conectividade nessa estrutura é diferente dessa. Então, quando os isômeros são diferentes por suas conectividades, nós estamos diante de isomeria constitucional ou plana. E diante de isomeria constitucional ou plana, nós devemos nos lembrar dos 5 tipos possíveis. Em ordem de prioridade, tautomeria, depois isomeria de função, depois isomeria de cadeia, depois isomeria de posição e, por último, a isomeria de compensação ou metameria. Para a gente verificar, então, se há ou não há tautomeria, que é o primeiro tipo que deve ser analisado, a gente olha primeiro as classes funcionais. Observe que esse primeiro composto pertence à classe funcional dos álcoois, enquanto que o segundo composto é um éter. Então, nós estamos vendo que as classes funcionais são diferentes.
A partir do momento que eu percebo que dois isômeros são de duas classes funcionais diferentes, eu só tenho duas opções para isomeria constitucional para eles. Ou eles são isômeros de tautomeria ou isômeros de função. Basta agora observar se há ou não a capacidade de um se converter no outro, né? Como essa estrutura do álcool é completamente impossível de ser convertida na estrutura do éter de maneira espontânea, como a gente viu no caso anterior da tautomeria, onde o enol se converte em aldeído ou em cetona, nós aqui vamos dizer então que a isomeria presente é do tipo isomeria de função. Compostos que pertencem a classes funcionais diferentes, sem a capacidade de uma estrutura se converter na outra. Professor, mas como eu sei que elas não vão se converter uma na outra? Gente, é questão de bom senso. Observe que essa estrutura, para se converter nessa outra, o número de modificações que teria que ocorrer na estrutura é um número grande. Teria que quebrar várias ligações sigma, que são ligações fortes. E de maneira espontânea isso jamais vai acontecer. Lá na tautomeria que a gente acabou de ver, a transformação de um isômero no outro era muito viável porque bastava simplesmente deslocar uma ligação π para uma outra disposição e um átomo de hidrogênio para uma outra posição, né? Então era uma modificação relativamente simples, um rearranjo totalmente possível. Aqui nesses casos nós vamos perceber que há uma impossibilidade dessa interconversão ocorrer, ok? No segundo exemplo, novamente, nós vamos primeiro conferir para ver se tem isomeria ou não. Observe que o primeiro composto tem 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. O segundo composto que eu estou propondo que seja isômero dele também tem 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então eu estou vendo que as fórmulas moleculares são iguais e estou vendo também que as fórmulas estruturais são diferentes. Então eu não tenho dúvida de que existe isomeria. Agora, será que a isomeria é constitucional ou será que ela é espacial? Aí eu olho as conectividades. Veja que os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênios nesse primeiro composto não estão conectados da mesma forma que nesse outro. Então, quando os isômeros se diferem pelas conectividades, nós temos um tipo de isomeria constitucional ou plana, né? E aí, diante dessa possibilidade, eu vou analisar as classes funcionais para verificar se existe tautomeria ou não, né? Observe que esse primeiro composto pertence à função aldeído e o seu isômero pertence à função cetona. Compostos isômeros de classes funcionais diferentes e que não são capazes de se converter um no outro, isômeros de função ou isômeros funcionais ou isômeros químicos. Tá? E temos esse último exemplo em que nós temos aqui um composto de fórmula C2H4O2, um outro de fórmula C2H4O2, ou seja, inegavelmente são isômeros e mais uma vez eu constato que a isomeria é constitucional porque eu vejo que essas conectividades são diferentes dessa, né? E aí eu olho a classe funcional. O primeiro composto pertence à classe funcional dos ácidos carboxílicos, enquanto que o segundo composto pertence à classe funcional dos ésteres. Então, se a diferença entre os isômeros é na classe funcional e eu estou percebendo que essa estrutura não pode se converter nessa de maneira espontânea, mais uma vez eu estou diante de isomeria de função. Tá? Então, esses são os 3 casos de isomeria de função mais comuns na química orgânica. O álcool com o éter, o aldeído com a cetona e o ácido carboxílico com o éster. Beleza? Bom, então estudadas as 2 primeiras formas de isomeria constitucional, nós vamos para a terceira, seguindo aquela ordem de prioridade. Não se esqueçam jamais daquela ordem. Quando você for estudar isomeria constitucional, quando você for resolver as questões de isomeria constitucional, coloque aquela ordem do seu lado e fica consultando ela o tempo inteiro. Essa é uma dica fácil para você gravar, né, para você memorizar essa sequência e na hora do seu vestibular você não se trair, não se esquecer de qual é a sequência que deve ser analisada. Tá bom? Então o terceiro tipo de isomeria constitucional que nós podemos ter vai receber o nome de isomeria de cadeia, que também pode ser chamada de isomeria de núcleo, tá? São sinônimos. Na isomeria de cadeia, nós vamos perceber que os isômeros eles devem pertencer à mesma classe funcional e devem se diferir um do outro pelo tipo de cadeia.
Lembre-se de que você só vai pensar em isomeria de cadeia depois de ter descartado a tautomeria e depois de ter descartado a isomeria de função. E para você descartar a tautomeria e descartar a isomeria de função, os compostos obrigatoriamente têm que pertencer à mesma classe funcional, já que na tautomeria, assim como na isomeria de função, as classes funcionais são diferentes. Então, na isomeria de cadeia, nós vamos ter a mesma classe funcional e diferentes tipos de cadeia. Quando eu me refiro a diferentes tipos de cadeia, eu me refiro àqueles critérios de classificação de cadeias que a gente já estudou inicialmente. Cadeias abertas, fechadas, normais, ramificadas, saturadas, insaturadas, homogêneo e heterogêneo. Qualquer que seja a diferença em um desses critérios de classificação das cadeias já é o suficiente para a gente identificar a isomeria de cadeia entre os isômeros. E aqui nós temos 3 exemplos novamente. Observe que esse primeiro composto é claramente isômero deste outro composto. Ambos apresentam fórmula molecular do tipo C3H6. Então não tenho dúvida de que são isômeros porque a fórmula molecular é a mesma e as estruturas claramente são diferentes. Como eu percebo que as conectividades são diferentes, isomeria constitucional. E aí a primeira coisa que eu devo observar é a classe funcional. Observe que esse primeiro composto pertence à classe dos hidrocarbonetos e o seu isômero, ou seja, esse segundo composto, também pertence à classe dos hidrocarbonetos. Portanto, eu já sei que pertencendo à mesma classe funcional, eles não podem ser isômeros de tautomeria e nem isômeros de função. Aí, então, eu passo a analisar como próximo critério os seus tipos de cadeia. Observem que essa primeira cadeia, ela se apresenta com extremidades livres. Então, nós podemos classificá-la como aberta. Enquanto que essa outra cadeia não apresenta extremidades livres. Portanto, nós podemos classificá-la como cadeia fechada. Só isso já seria suficiente para eu identificar que a isomeria entre esses dois compostos é de cadeia. Mas observe que ainda há mais uma diferença entre elas. Essa primeira cadeia, além de aberta, ela é uma cadeia insaturada, uma vez que tem ligação π na sua estrutura. Enquanto que o isômero dela, além de ser uma cadeia fechada, caracteriza-se como uma cadeia saturada, porque ela é constituída apenas por ligações do tipo sigma. Então, como a diferença entre os isômeros é o tipo de cadeia, eles são isômeros de cadeia. E é dessa forma que a gente faz nos demais exemplos. Observe que esse próximo composto apresenta 4 átomos de carbono, 3, 5, 7, 9, 10 átomos de hidrogênio e 1 oxigênio. O outro de lá, a mesma coisa. Ele tem 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, estou vendo que eles são isômeros. Quero saber que tipo? Vou analisar primeiro a classe funcional. Observe que esse composto tem um OH ligado a um carbono saturado, portanto ele é um álcool. O próximo também tem OH ligado a carbono saturado, é álcool. Portanto, se a classe funcional é a mesma, eu já sei que não há tautomeria nem isomeria de função. Aí eu parto para a classificação da cadeia. Observe que essa primeira cadeia é uma cadeia desprovida de ramificações, portanto uma cadeia normal. Enquanto que essa outra estrutura nitidamente apresenta uma ramificação. Portanto, se uma das cadeias é normal e a outra é ramificada, eu tenho subsídios para dizer e justificar que se trata de um caso de isomeria de cadeia. E um último exemplo desse caso, observe esses dois compostos de fórmula C2H7N. Ambos apresentam fórmula C2H7N. São inegavelmente isômeros e são constitucionais porque eu vejo que as conectividades são diferentes. Primeira coisa que a gente olha, classe funcional. Observe que esse composto pertence à classe das aminas. E o seu isômero também é uma amina. Portanto, eles não podem ser isômeros de tautomeria e nem de função. Daí eu parto para o tipo de cadeia. Observem que essa primeira cadeia ela é classificada como uma cadeia homogênea. Ou seja, é uma cadeia carbônica em que não há heteroátomo. Enquanto que essa segunda estrutura
representa uma cadeia com heteroátomo, portanto uma cadeia heterogênea. Então eu estou percebendo, e você também aí do outro lado está percebendo, que a diferença entre os compostos é o tipo de cadeia, portanto isômeros de cadeia, ok? Dando sequência então, moçada, nós temos aqui o próximo tipo de isomeria constitucional, que é o quarto tipo, não se esqueçam da sequência, né, que nós vamos chamar agora de isomeria de posição ou posicional. Como o nome sugere, isomeria de posição, a diferença entre os isômeros agora será a posição de alguma estrutura. Mas sem bagunçar, sem querer passar o carro na frente dos bois, sem muito desespero, sem ansiedade, não se esqueçam de seguir aquela lógica. Você só vai chegar a pensar em isomeria de posição se você tiver descartado a tautomeria, descartado a isomeria de função e descartado a isomeria de cadeia, que são três tipos precedentes que você tem que analisar anteriormente, né? Então, para a gente descartar a tautomeria e a isomeria de função, os isômeros têm que ter a mesma classe funcional, devem pertencer à mesma classe funcional, à mesma função. Para a gente poder descartar a isomeria de cadeia, que é a que vem na sequência, os isômeros precisam ter iguais tipos de cadeia, ou seja, suas classificações serão idênticas. E aí, nós chegamos então no próximo aspecto que deve ser analisado, que é ou são as posições das estruturas presentes na molécula, ok? E aí nós vamos perceber que na isomeria de posição haverá diferença na posição de uma dessas três estruturas. Ou muda a posição do grupo funcional, ou muda a posição de uma insaturação, quer dizer, de uma ligação dupla ou tripla, ou muda a posição de uma ramificação. Ok? E aqui eu trago para vocês alguns exemplos para que a gente possa, ilustrar isso daí. Observe no exemplo número 1, dois compostos, tá? Cujas estruturas eu noto claramente que são diferentes. Já coloquei aqui as fórmulas moleculares para vocês perceberem que são iguais, então eu já conferi que eles realmente são isômeros. Estou percebendo que a conectividade aqui é diferente dessa, né? E quando os isômeros se diferem pelas conectividades, a gente já sabe que a isomeria é constitucional, e aí nós temos aqueles 5 tipos possíveis. Tautomeria, isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição e isomeria de compensação. Então, para não atropelar as coisas, primeiro a gente olha as classes funcionais, para a gente verificar se existe tautomeria ou se existe isomeria de função, ou se a gente pode descartar os dois. Tá? Então, observe que esse primeiro composto, por ter um grupo C-O entre carbonos, pertence à classe funcional das cetonas. Esse outro composto também pertence à classe das cetonas. Então, se a classe funcional é a mesma, eu já descartei a tautomeria e já deixei para trás também a isomeria de função. E aí eu passo agora a analisar os tipos de cadeia. Observem bem isso. A primeira cadeia é aberta, a segunda é aberta. A primeira cadeia é normal, a segunda também é normal. A primeira cadeia é saturada, a segunda também é saturada. A primeira cadeia é homogênea, a segunda também é homogênea. Vejam vocês que não há diferença no tipo de cadeia. Agora sim, então, eu posso analisar as posições das estruturas. Observe que se nós fôssemos dar nome a esse composto, nós teríamos que enumerar os átomos de carbono dessa cadeia, começando pela extremidade do lado esquerdo, mais próximo do grupo funcional, e a gente percebe que esse grupo funcional se apresenta no carbono número 2 da sequência. Enquanto que na outra estrutura, enumerando os átomos de carbono da cadeia, nós percebemos que o grupo funcional se encontra na posição número 3. Então eu estou confirmando que esses dois compostos são isômeros de posição, porque há uma diferença entre eles da posição do grupo funcional. E uma forma de confirmar isso daí é você escrevendo o nome de cada um desses compostos, seguindo aquelas regras sistematizadas pela IUPAC. Vejam que essa primeira cetona deve ser chamada de pentan 2-ona, enquanto que o seu isômero deve ser chamado de pentan 3-ona. Comparando esses dois nomes, nós deixamos mais evidente ainda que se trata de uma diferença de um para o outro apenas na localização de uma estrutura, ou seja, na posição do grupo funcional. Então está confirmado que realmente esses isômeros são isômeros de posição. Ok?
Bom, no segundo exemplo, nós temos novamente a mesma sequência a ser analisada. Primeiro a gente confere se eles são isômeros, comparando as suas estruturas e fórmulas moleculares. Depois a gente observa as conectividades para dizer se a isomeria é constitucional ou espacial. E diante de isomeria constitucional, a gente se lembra dos 5 tipos: tautomeria, função, cadeia, posição e compensação, né? Que é esse caso. Então observe que o primeiro composto é um hidrocarboneto, o segundo composto isômero dele também é um hidrocarboneto. Logo, se esses dois compostos pertencem à mesma classe funcional, eu já posso descartar a tautomeria e a isomeria de função. E aí eu vou agora olhar os tipos de cadeia. Observem que as duas cadeias são abertas, são normais, são insaturadas e homogêneas. Não há diferença no tipo de cadeia. Portanto, eu posso agora analisar as posições das estruturas. Observem que nesse primeiro composto eu tenho uma ligação dupla, enumerando os átomos de carbono da cadeia na posição número 1. Enquanto que nessa outra estrutura eu tenho a mesma ligação dupla, só que na posição número 2. Então eu vejo que a diferença de um isômero para o outro é a posição. E agora a posição de uma insaturação, que pode ser confirmada pelos seus respectivos nomes. Observe que o primeiro composto é chamado de but1eno, enquanto que o segundo composto é chamado de but2eno. Então as nomenclaturas confirmam que nós estamos diante de isômeros de posição. Vejam que quando os nomes são escritos exatamente da mesma forma, mudando apenas o localizador numérico, é um sinal de que a diferença de uma estrutura para outra é simplesmente a posição de algo. Tá? E um último exemplo que eu trago para vocês aqui desses 3 casos que representam, na verdade, um exemplo bem categórico de isomeria de posição, né? Observem que eu tenho aqui 3 compostos com a mesma fórmula molecular, C7H8O para todos eles, né? Vejam que as conectividades são diferentes, então eu já sei que eles são isômeros planos ou constitucionais, e aí eu vou para aquela sequência. Primeiro, analisando a classe funcional. Observe que esses 3 compostos apresentam um grupo OH conectado a carbono aromático, portanto eles são definidos como fenóis. Todos eles são fenóis, todos pertencem à mesma classe funcional. Por isso eles não podem ser isômeros de tautomeria nem de função. Se eu analisar as suas cadeias, eu vou perceber que todas elas são aromáticas, portanto são fechadas, são todas insaturadas, são todas homogêneas. Não há diferença entre as suas cadeias nos quesitos de classificação. Portanto, eu também não posso dizer que há entre eles isomeria de cadeia. E aí eu vou agora analisar a questão das posições. Observe que se nós fôssemos numerar essas cadeias para dar nome, nós começaríamos pelo carbono do grupo funcional OH. Seguindo o sentido para dar o menor número possível, a gente percebe que aqui o metil, ou seja, a ramificação se encontra no carbono número 2. Fazendo a mesma coisa para os outros 2 isômeros, nós vamos perceber que o mesmo grupo metil encontra-se em posições distintas da primeira delas. No primeiro caso, o metil está no carbono 2, no segundo caso no 3 e no terceiro caso no carbono 4. São aquelas famosas posições do anel aromático chamadas de orto, meta e para. Portanto, se a diferença entre eles é a posição da ramificação, eu posso garantir que entre eles existe isomeria de posição. Se quiser confirmar pelas nomenclaturas, sem problema algum, eu posso chamar esse primeiro composto de 2-metilbenzenol. Posso chamar o segundo composto isômero desse primeiro de 3-metilbenzenol. E posso denominar o último composto como sendo 4-metilbenzenol. Logo, está confirmado que a diferença entre eles é nada mais, nada menos do que a posição da ramificação, justificando se tratar de isômeros de posição. E aí, para a gente encerrar, o último tipo de isomeria constitucional vai receber o nome de isomeria de compensação ou metameria. A isomeria de compensação ou metameria, para facilitar seu estudo, você vai compreender como se fosse um tipo especial de isomeria de posição. Só que agora a diferença de um isômero para o outro será a posição de um heteroátomo. Tá? Portanto, para que os isômeros sejam isômeros de compensação, eles devem pertencer à mesma classe funcional,
porque dessa forma eu descarto a tautomeria e a isomeria de função. Eles devem ter o mesmo tipo de cadeia, os mesmos critérios de classificação de cadeia, e aí eu descarto a isomeria de cadeia. E devem se diferir pelas posições, só que agora posição de heteroátomo. E você vai perceber agora pelo exemplo que quando muda a posição do heteroátomo, gera uma compensação estrutural. Daí nós podemos chamar de isomeria de compensação. Analise esses dois compostos. Vejam bem, são dois compostos de fórmula molecular idênticas, C4H10O, né? E de estruturas diferentes, então eu não tenho dúvida de que são isômeros. Percebo que as conectividades são diferentes, então são isômeros constitucionais. E aí eu parto para aqueles 5 tipos. Tautomeria, função, cadeia, posição, metameria. Então a gente analisa primeiro a classe funcional. Observe que esse primeiro composto é um éter, já que ele apresenta um átomo de oxigênio entre estruturas hidrocarbônicas. O segundo composto também é um éter, pelo mesmo motivo, tem um oxigênio entre estruturas hidrocarbônicas. Então, se ambos são ésteres, eu já sei que eles não são tautômeros e nem isômeros de função. Vamos analisar o tipo de cadeia. Observe que as duas cadeias são abertas, são normais, são saturadas e heterogêneas. Então, elas têm exatamente os mesmos critérios de classificação de cadeias. Então só me resta agora procurar a diferença de um para o outro na posição de algo. E esse algo a que me refiro é justamente o heteroátomo. Se nós marcarmos esse heteroátomo, nós vamos perceber visualmente que eles estão posicionados de forma diferente, né? Observe que nessa primeira estrutura o heteroátomo está mais próximo da extremidade direita do que na segunda estrutura. Na segunda estrutura o heteroátomo está exatamente no meio da cadeia. Então, como a diferença de um para o outro é a posição do heteroátomo, nós podemos dizer que se trata de isomeria de compensação. E por que eu disse antes para vocês que gera uma compensação estrutural? Vejam bem como isso é claro. Do lado esquerdo do heteroátomo, nessa primeira estrutura, nós temos 3 átomos de carbono. E do lado direito, nós temos apenas um. No outro isômero, nós vamos perceber que do lado esquerdo a gente tem apenas 2 carbonos do lado esquerdo. E eu digo apenas porque comparado à primeira estrutura, que tinha 3, lá tem menos carbonos. Mas em compensação, veja bem o termo que eu estou usando, em compensação, o lado direito do heteroátomo nessa segunda estrutura é maior do que o lado direito do seu isômero. Vejam então que essa aparente mudança na posição do heteroátomo ao longo da cadeia carbônica gera claramente uma compensação estrutural, ou seja, à medida que o heteroátomo vai mudando de posição, um lado da cadeia vai aumentando em número de carbonos, mas em compensação o outro lado vai diminuindo. Então daí a gente usar o termo isomeria de compensação. Então na realidade, né, trata-se de uma isomeria à parte exatamente por esse motivo. Ok, pessoal? Então esses são 5 tipos de isomeria constitucional que você deve analisar sempre seguindo essa ordem. Espero que vocês tenham entendido a mensagem, tá? Foi um grande prazer ter estado aqui com vocês. Grande abraço. Valeu! Fala moçada, professor Duda, hoje para fazer com vocês aqui alguns exercícios sobre isomeria para a gente complementar com vocês o assunto da aula teórica. Vamos dar uma olhada? Galera, então o nosso primeiro exercício hoje sobre isomeria está aqui, né? Um exercício que muitos alunos consideram como complicado e eu vou tentar descomplicar aqui para vocês, tá? Dá uma olhadinha que é um enunciado bem objetivo, bem fácil de entender, mas você precisa ficar atento sobre como você deve se organizar para resolver essa questão sem muitas dúvidas, tudo bem? Então vamos lá. O número de isômeros de cadeia aberta e saturada coerentes com a fórmula molecular C5H12E. Então vem comigo aqui para o quadro que eu vou mostrar para vocês que raciocínio que a gente usa. Primeira coisa, gente, observe que nessa fórmula a quantidade de carbonos e de hidrogênios obedece àquilo que nós chamamos de fórmula geral do tipo CnH2n mais 2. Ou seja, o número de hidrogênios que eu vejo nessa fórmula, ele é o dobro do número de carbonos mais 2 unidades. E nós aprendemos isso aqui lá naquela aula sobre hidrocarbonetos, que essa fórmula geral, ela é única e exclusiva dos alcanos de cadeias abertas.
Portanto, quando o exercício pede para escrever as fórmulas ou determinar o número de isômeros que essa fórmula apresenta, pedindo para fazer de cadeia aberta e saturada, ele está sendo redundante. Não há como você escrever com essa fórmula C5H12 alguma cadeia que não seja aberta e que não seja saturada. Se você tentar escrever uma cadeia que não seja aberta e nem saturada, você vai perceber que ela não vai obedecer. Então, diante disso, nós deveremos aqui entender que alcano só pode ser isômero de outro alcano. E o único tipo, ou os dois únicos tipos de isomeria constitucional entre alcanos que são possíveis são as isomerias de cadeia e de posição. Ou seja, eu poderia fazer uma cadeia normal com uma ramificada, ou eu poderia fazer duas cadeias ramificadas onde a diferença de uma para outra fosse, por exemplo, a posição de uma ramificação qualquer. Então, com essa fórmula C5H12, sabendo que o composto só pode ser alcano, a primeira estrutura que a gente pensa que é a mais simples dela é justamente o alcano de cadeia normal. Observe que com 5 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio, a cadeia mais simples que nós podemos imaginar é essa. A cadeia do pentano, que é um hidrocarboneto que apresenta os 5 carbonos e os 12 hidrogênios. Como ele está pedindo todas as estruturas possíveis, eu tenho que botar minha imaginação para funcionar. Será que eu consigo fazer alguma outra estrutura diferente dessa, mas que tenha exatamente o mesmo número de carbonos e hidrogênios, ou seja, que seja alcano? E eu digo que sim, porque como eu disse para vocês, a gente poderia, por exemplo, escrever uma cadeia ramificada. Lembre-se de que como a gente tem que ter o mesmo número de carbonos, eu vou ter que diminuir o número de carbonos nessa sequência para usar esse carbono como uma ramificação. Então eu poderia imaginar uma estrutura contendo 4 átomos de carbono na cadeia principal e um grupo CH3 fazendo o papel de ramificação, ou seja, um grupo metil. A partir do momento que eu criei uma cadeia ramificada, eu penso assim, será que seria possível mudar essa ramificação de posição, gerando uma nova estrutura? Nesse nosso caso específico, a resposta é não. Não tem como eu pegar esse grupo metil e passar para o outro carbono ou para qualquer outro carbono e gerar uma nova estrutura. Lembre-se de que a ramificação ela não pode estar na extremidade da cadeia. Se ela aparecer na extremidade da cadeia, na verdade a cadeia está normal, só que eu dei uma entortadinha nela. Eu só posso colocar ramificação em carbonos intermediários. Se eu coloco a ramificação na posição em que ela se encontra ou no carbono vizinho, a estrutura é a mesma, ela só vai ficar virada. Logo, eu não tenho como mudar essa ramificação de posição para gerar uma nova estrutura. E aí o meu novo pensamento agora é assim, será que eu não consigo fazer uma cadeia que tenha mais ramificações ou uma ramificação diferente? E a resposta é sim. Dá para a gente reduzir mais um carbono na estrutura da cadeia principal e transformá-lo em uma outra ramificação do tipo metil, em que eu obrigatoriamente terei que colocar as duas no mesmo átomo de carbono. Vejam que não é possível mudar nenhuma dessas ramificações de posição, assim como também não é possível criar uma outra ramificação diferente. Consequentemente, as únicas possibilidades que eu tenho para essa fórmula molecular são essas 3. Logo, a resposta à nossa questão é a alternativa B de bola. São 3 compostos isômeros de cadeia aberta e saturada diferentes que a gente pode gerar. Ok? Então cuidado com esse tipo de exercício que te dá a fórmula molecular e pede as estruturas. Você tem que botar sua imaginação para funcionar dentro das limitações, ou seja, quais estruturas eu realmente posso escrever de maneira diferente. Beleza? Tá, e o próximo exercício que nós temos aqui, um exercício para dar uma relembrada geral em todo o conceito de isomeria constitucional, tá bom? Olha bem. Observe o esquema abaixo, no caso aqui o nosso esquema ao lado, Marque a alternativa na qual as letras A, B, C, D e E correspondem respectivamente à isomeria D.
Então olha esse organograma. Um organograma fazendo aqui a divisão entre os 5 tipos de isomeria constitucional que nós conhecemos. Tautomeria, função, cadeia, posição e compensação ou metameria. Observe que para a setinha de cima foi indicado que os isômeros têm funções diferentes. Dos 5 tipos de isomeria constitucional, somente 2 apresentam funções diferentes, que são a tautomeria e a isomeria de função. Observe que realmente isso casa com o organograma proposto. Quando nós temos funções diferentes e não há equilíbrio entre os isômeros, ou seja, um não se converte no outro, nós temos propriamente a isomeria de função. Portanto, a letra A se refere à isomeria de função ou isomeria funcional ou isomeria química. Já nessa outra setinha indica que as funções são diferentes, mas existe equilíbrio entre esses isômeros. Isso é sinal de que um se transforma no outro. Esse tipo de isomeria a gente chama de tautomeria ou isomeria dinâmica. Ok? Então está resolvido. Letra A, isomeria de função. Letra B, tautomeria. Para as outras 3 formas, observem que ele indicou que a função é a mesma. Se a função é a mesma, nós só temos 3 possibilidades. Isomeria de cadeia, isomeria de posição e metameria ou isomeria de compensação. Observem que a primeira setinha indica que as cadeias principais são diferentes. Então, se nós temos diferença na cadeia, a isomeria é de cadeia. Letra C aqui, então, representa isomeria de cadeia. Vejam que nas outras, ou na letra D, a cadeia principal é a mesma. Se a cadeia principal é a mesma, a isomeria já não pode ser de cadeia. E se ela não pode ser de cadeia, só resta uma possibilidade. A isomeria tem que ser de posição, ou seja, alguma coisa diferente nessa cadeia tem que estar presente em termos de posição. Tá? Então, D, isomeria de posição. E por último, nós temos diferentes posições de heteroátomo. Quando o heteroátomo muda de posição, lembre-se de que existe uma compensação estrutural. À medida que o heteroátomo vai se deslocando para um lado da cadeia, uma sequência de carbonos do lado desse heteroátomo vai aumentando de tamanho, mas em compensação a outra sequência de carbonos do outro lado do heteroátomo vai diminuindo. Isomeria de compensação. Portanto, aqui nós temos isomeria de função, isomeria do tipo tautomeria na B, na C, isomeria de cadeia, na D, isomeria de posição e na E, isomeria do tipo compensação ou metameria. Analisando as possibilidades, nós temos como resposta correta a letra C. Isomeria de função para a letra A, tautomeria para B, cadeia para C, posição para D e compensação para a E. Certo, galera? E é isso aí. Grande abraço para vocês. E a gente se encontra. Tchau, tchau.